Vamos lá, Malaquias, capítulo 1, os 5 primeiros versos. Ouça com temor e tremor a palavra de Deus que nos diz assim: o amor do Senhor por Jacó. Esse é o título. Palavra de Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a tua igreja mais uma vez está diante da tua palavra, do teu desejo, da tua vontade para a nossa vida. Senhor Deus, que não seja só um acúmulo de dados culturais, que não seja apenas dados gramaticais, mas que seja, Pai, palavra viva, palavra que penetra e divide o indivisível, palavra que muda a nossa vida, palavra que nos direciona à verdadeira adoração ao Senhor. Senhor Deus, nos lugares em que a tua palavra ainda não é pregada com fidelidade, que o Senhor levante as pessoas a fim de que teu evangelho chegue e alcance a toda criatura. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. O tema do nosso sermão é: como é o amor de Deus? Como é o amor de Deus? Fiorello LaGuardia é o nome do cidadão aqui. Os Estados Unidos passou por um grande problema financeiro. Foi conhecido como a Grande Depressão. Gente se matando, gente roubando, todo mundo perdeu todo o dinheiro, todo mundo desesperado, ninguém sabia mais o que fazer. Esse juiz se tornou famoso nessa época. Não só porque era um juiz duro, severo, um juiz que cumpria a lei à risca. Com ele não tinha esse negócio de jeitinho. Com ele era: se a lei diz, se faz assim. Certo homem, então, foi pego roubando um pão. Este homem estava passando fome. Este homem roubou um pão. E ele estava diante de Fiorello LaGuardia, o juiz terrível. O juiz não poderia voltar atrás. Afinal de contas, o papel de um juiz não é inventar modas, não é nem sequer usar a sua experiência para absolver ou condenar. Um juiz simplesmente aplica a lei. Diante da acusação e réu confesso, o homem disse: realmente, eu estava com fome, eu não tinha dinheiro, eu roubei o pão. A condenação era muito simples: ou 5 anos de prisão, ou $10 de multa. O juiz, então, sentencia este homem: você roubou, você é réu confesso. A lei diz que para quem rouba é necessário uma multa de $10. A multa está aplicada. Este homem, então, sabia que agora ele passaria 5 anos na cadeia. O que ninguém esperava: Fiorello LaGuardia, o juiz durão, severo, que seguia à risca a lei. Ele então se levanta e tira os $10 da carteira e paga a fiança deste homem. E mais, muito mais, o juiz severo aplica uma multa em toda a plenária. Todos os que estavam assentados naquele dia, naquela plenária, receberam uma multa de 50 centavos. O juiz então disse que todos estão sendo culpados e multados em 50 centavos. E todo esse dinheiro vai ser entregue a este homem, para que nunca mais ele precise roubar um pão. O sermão de hoje fala conosco de uma maneira parecida. Deus, por vezes, apresenta este tipo de reviravolta na nossa vida. Quando a gente pensa que Deus vai colocar o mar diante de nós aberto, aí é que o mar se fecha. Deus usa essas coisas para mostrar que Ele é Deus e que nós somos nós.
Nós iniciamos hoje, então, uma série de pregações em Malaquias e em 1 João, enquanto Malaquias vai nos apresentar como é o culto errado, o culto falso. 1 João nos ensina a maneira correta. Em um domingo, Malaquias, no outro, 1 João. Assim nós caminharemos juntos para identificar as nossas falhas, a melhorarmos e para que a cada domingo nós apresentamos ao Senhor um culto mais agradável, do jeitinho que Ele ensinou que deveria ser feito. A gente precisa entender como chegamos a este livro de Malaquias. Malaquias é um profeta sem origem. É o único profeta da Escritura que não diz para onde vem, de onde vai, ou de onde vem, para onde vai, filho de quem? Normalmente os profetas se apresentam, filho de fulano de tal, da tribo tal. Malaquias não. Malaquias simplesmente chega já chutando a porta. Sentença do Senhor contra Israel. Não fala nem o nome dele, claro, na sequência vem, né? Por intermédio de Malaquias. Ele então é conhecido como o mensageiro do Senhor. E olha só que curioso, este é justamente o significado do seu nome. Você sabe que no hebraico os nomes possuem significado. Malaquias significa mensageiro do Senhor. Grandes homens do passado, inclusive, acharam que nem era um homem, nem era um profeta. Calvino, Lutero, grandes homens acharam que, de fato, um anjo veio e proclamou a sentença contra o povo de Israel. Malaquias carregava a última mensagem. O último livro da Bíblia, a última mensagem. Depois que Malaquias falou, houve um silêncio de 400 anos. Deus não falou mais ao seu povo. E começa com algo duro. Sentença de Deus contra o povo de Israel. Deus então traz a mensagem e depois se cala. Que mensagem é essa? Quem é este homem? Qual é a palavra de despedida do Senhor? É o último livro, Deus está falando pela última vez. O que será que Deus trouxe para este povo? Será que foi prometendo bênçãos? Prometendo casas maravilhosas? Passeios extraordinários? Que nós não somos rabo, mas sim cabeça? Que nós não ficamos na página de baixo? Nós sempre estaremos por cima? Será esta a mensagem? Nós vamos entender isso a partir de hoje. Mas para isso a gente precisa de um pouco do que nós chamamos de panorama bíblico. A gente não pode chegar em Malaquias de qualquer jeito. É o último livro do Antigo Testamento. A gente precisa entender tudo o que aconteceu antes dele. O povo de Deus, então, é levado prisioneiro para a Babilônia. O Senhor Jesus mandou diversos profetas. Vem Isaías, vem Jeremias. Vocês vão se dar mal. Vocês vão se dar mal. Vocês vão se dar mal. O povo brincou com Deus. Eis que vem Nabucodonosor, invade o reino do norte, invade o reino do sul, leva todo mundo prisioneiro para a Babilônia. 70 anos esse povo vive longe de tudo o que era mais importante para eles. Afinal de contas, para o judeu, estar fora de Jerusalém, estar distante do templo, era a pior coisa do mundo. Mesmo um povo que não adorava a Deus da maneira correta, sentiu o peso. Olha comigo o Salmo 137, para a gente ter uma noção do que é esse peso. Salmo 137 descreve exatamente o sentimento do povo enquanto estava no cativeiro. A palavra de Deus nos diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que de der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O salmista está dizendo: nossa, o povo aqui da Babilônia vem e pede para a gente entoar os mesmos cânticos
que nós cantávamos em Jerusalém, dentro do templo. E para que eles não fizessem isso, eles penduravam as suas harpas, os seus instrumentos nos salgueiros. Salgueiro aqui no Brasil é conhecido como chorão. Faz tempo que eu não vejo essa árvore aqui, para dizer a verdade, mas na minha infância, na minha adolescência, eu via bastante aquela árvore que derrama as folhas assim. Imagina esse tipo de árvore com os instrumentos todos pendurados. Então, assim, eu vou pendurar lá e vou ficar longe, porque eu não vou entoar o cântico do Senhor em terra estranha. Essa era a tristeza do povo. Mas Daniel, examinando as escrituras, ele lê o profeta Jeremias e ele entende que os 70 anos do exílio chegaria ao fim e o povo retornaria para Jerusalém. Assim acontece. Durante os reinados de Círio e Artaxerxes, Zorobabel, Esdras e Neemias conduzem o retorno do povo à terra prometida, a Israel. Cada um à sua maneira, um foi para pavimentar as ruas, outro o muro, outro para estabelecer principalmente a adoração do Senhor no templo. De alguma maneira, o povo volta para Israel, tudo estabelecido, muros construídos, cidade construída, todos os ofícios sendo realizados no templo, o Senhor sendo adorado. Tudo isso acontece aproximadamente 100 anos depois do retorno da Babilônia. E aí, do nada, aparece o mensageiro de Deus, Malaquias, e ele traz uma mensagem. Apesar da discussão sobre o período de Malaquias, os teólogos acabam entrando nessa discussão, nós podemos inferir que Malaquias aconteceu bem depois de Esdras e Neemias, por um motivo muito simples. Nem Esdras nem Neemias cita Malaquias, e Malaquias também não cita Esdras e Neemias. Então, por inferência, a gente entende que, de fato, isso aconteceu num período bem distante do retorno do povo do exílio. O povo estava em Jerusalém, tudo funcionando, adorando a Deus. Mas será que estava bom mesmo? Qual era a situação política e social do povo? Desesperadora. O domínio ainda era estrangeiro. Apesar de o povo estar em Jerusalém, o domínio ainda era dos Medo-Persas. Ainda assim, havia um império tomando conta de Jerusalém. Eles tinham que pagar taxas. Vira e mexe, quando nós lemos na Escritura, quando a colheita estava pronta, era hora de resgatar todo o trabalho, o povo inimigo vinha e levava tudo. Então eles viviam em opressão ainda, e muita pobreza, muitas viúvas, muitos órfãos, sem contar hostilidades. Edom, ali no Salmo 137, você ouviu dizendo, Edom, quando a Babilônia começou a atacar Jerusalém, a terra de Edom ficava gritando, arrasa, arrasa, arrasa mesmo, leva tudo embora. Ainda tinha essa hostilidade. Mas não só isso, espiritualmente, religiosamente, este povo também estava sofrendo. Era um povo completamente frustrado. As profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel diziam, olha, vocês vão ser levados cativos, vocês vão ser prisioneiros na Babilônia, mas vocês vão voltar em glória, um templo que tem até as medidas, maravilhoso, esplêndido, tudo isso vai acontecer na vida de vocês. O problema é que isso não era uma realidade aqui nos tempos de Malaquias. 10, 20, 100 anos já haviam se passado. E o que acontece com esse povo? Esse povo se torna apático, esse povo se torna formal demais, esse povo começa a desconfiar de Deus, esse povo é tomado de algo mecânico, algo ruim, distante demais, formal demais, tudo muito regrado. Aqui nasce a raiz do farisaísmo. É curioso, quando a gente começa a folhear a escritura a partir de Mateus e aparece lá fariseus. Mas peraí, Malaquias não fala nada. Aqui é o surgimento dessa seita, uma seita regrada, cheia de imposições. Nada pode sair um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá. Eu sempre brinco que fariseu é chato demais. Onde Jesus estava, tinha um fariseu urriando nosso Senhor. Aqui que nasce, então, essa ideia de farisaísmo. Os sacerdotes faziam trabalho no templo de qualquer jeito. E eles ainda reclamavam. A gente vai ver em outras exposições, eles chegam a dizer que canseira. Ai, que enfado servir ao Senhor. Mais uma vez, esse povo trazendo os animais aqui para a gente adorar e manter esses pães. Aliás, por falar em pães, a mesa do Senhor, ela era desprezível no coração das pessoas. O próprio Senhor vai dizer isso mais à frente.
No coração de vocês, a minha mesa é desprezível. E isso acontece por uma série de eventos. Havia ali a celebração dos pães asmos. Os pães asmos eram feitos com critérios, com regras da melhor farinha, do melhor azeite, tudo perfeito. A questão é que o povo não estava levando a melhor farinha, não estava levando o melhor azeite. Consequentemente, aqueles sacerdotes que também estavam fazendo tudo de qualquer jeito, estavam fazendo pão asmo de qualquer jeito. E o Senhor diz, no seu coração você despreza a minha mesa. Diante deste cenário caótico, vem a palavra do Senhor por meio de Malaquias. Como é o amor de Deus? Nós vamos ver isso em 2 pontos. Primeira divisão do nosso sermão. Como é o amor de Deus? O amor de Deus é surpreendente. Como é o amor de Deus? O amor de Deus é surpreendente. Os versos 1 e o comecinho do verso 2. Vamos ler de novo? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Primeira informação que a gente precisa retirar aqui da gramática do texto. Sentença. Talvez na sua Bíblia aí esteja escrito peso ou algo relacionado a coisa pesada. É justamente isso. Lá na língua hebraica, sentença, a palavrinha que está lá é peso. Então é o peso que Malaquias traz sobre o povo de Israel. Diante de todo esse cenário, o que tem que ser dito é pesado. É pesado demais. E não é pesado simplesmente para Malaquias. O peso do que vem pela frente é pesado para quem fala, é pesado para quem ouve, é pesado para o próprio Deus. É um peso que todos devem carregar. A palavra de Deus, ela não é brincadeira. Existe obrigação de todos os lados. Se existe uma obrigação da minha parte em estudar o texto, em estudar o hebraico, em ver as divisões do texto, em colocar a minha vida na hora de pregar para vocês, em entoar certas palavras, não fugir do que o texto está dizendo, essa obrigação do lado de vocês é na mesma medida, é no mesmo peso. É necessário que vocês se preparem para cultuarem o Senhor. A gente não pode simplesmente acordar no susto e vir para a igreja. A gente precisa se preparar para ouvir a palavra do Senhor. Todos nós temos obrigações diante da palavra de Deus que nunca volta vazia. Enquanto vocês ouvem a palavra de Deus, não é simplesmente ir armazenando e logo depois esquecer. Não, tem que ir para a Escritura. Tem que ver se o que eu estou dizendo realmente é fato. Tem que ver se realmente eu não estou inventando nada. É uma obrigação que parte dos 2 lados. A palavra de Deus não é brincadeira. Triste, horrível, é lamentável esse movimento de leveza da palavra de Deus. Vocês já perceberam que já não existem mais púlpitos de madeira? Os púlpitos estão sumindo das pregações. Primeiro eles colocam um púlpito transparente, daqui a pouco o microfone também some, daqui a pouco fica só um homem. Só um homem sendo o alvo de toda a adoração da igreja. Não, o púlpito está aqui justamente para dizer que entre nós, entre o pregador e vocês, existe Bíblia, existe a palavra de Deus. Lá em Apocalipse diz que quando Cristo Jesus voltar e nós tivermos que prestar contas diante dele, entre ele e nós estará a arca da aliança, a lei. Entre mim e vocês está a lei. Nós não podemos inventar, nós não podemos brincar de falar da palavra de Deus. A postura de alguns pastores, então, lamentável. E aí cada um vá para a internet e veja. Bíblia, ninguém carrega mais Bíblia. A gente não sabe mais quando o crente está indo para a igreja, porque no bolso dele vai o banco, vai a conversa, mas a Bíblia que é bom nada. Lá no comecinho, quando a igreja presbiteriana chegou, o povo ganhava a Bíblia e ia feliz da vida, né? O assembleiano carrega aqui, né? O batista carrega assim, o presbiteriano é mais largado, ele vai levando assim. Mas levava. O problema é que agora não leva mais. Cadê a nossa Bíblia? Ela foi diminuindo, entrou no nosso bolso. E fica lá, ó, fica lá. A gente nem lembra que tem Bíblia. Isso tudo é um movimento da leveza. Alguns lugares que se dizem igreja, já não tem Bíblia, já não tem púlpito, o que tem são 3 sofás e um convidado. Aí a gente bate um papo super agradável, super amigável sobre aquilo que deveria ser um peso para quem fala, para quem ouve. Eles então conversam. Eles simplesmente conversam. Isso não é pregar o evangelho.
Isso não é dar o devido peso à palavra de Deus. Se nem os pastores estão levando a sério a palavra de Deus, o que esperar das ovelhas? Eu aprendi com o meu tutor que quando o pastor senta, a ovelha deita. E quando o pastor deita, já era. É necessário essa obrigação de ambos os lados. Cenário posto. O profeta então se apresenta com a mensagem pesada do Senhor contra Israel. O que Deus está fazendo aqui é chamar o povo para uma audiência. Assim, olha, a gente precisa conversar. O negócio não está muito bom para o lado de vocês, não. Eu avisei, agora vocês estão cativos, aí vocês voltam, eu entrego tudo para vocês e vocês continuam vivendo como se eu não existisse. Então, peraí, vamos conversar. Eu tenho que dizer algo para vocês. E aí Deus inicia a sua audiência. Lembra lá do juiz severo, do juiz duro? É esse Deus aqui. Ele chegou agora todo poderoso, convoca seu povo. E aí a gente vê como é surpreendente o amor de Deus. Diante desse cenário apático, mecânico, automático, ninguém querendo saber de nada, entregando o que sobra, entregando o que resta, fazendo tudo de qualquer jeito, Deus vira para o seu povo e diz assim: eu os tenho amado. Vai entender Deus. Quem entende? Não tem como entender Deus. Você e eu, diante de um povo desse, o que a gente faria? A gente não tem paciência com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso esposo. Imagina diante de um povo vivendo desse jeito, Deus então vira e diz: eu vos tenho amado. Talvez você ainda não tenha lido o livro de Malaquias. E quando você pega esse comecinho, talvez você se engane. Fala, nossa, Deus, né, chamou o povo para dizer que está amando ele. O livro de Malaquias tem 8 audiências, 8 chamamentos do Senhor. Vem aqui, vamos conversar, vamos acertar as coisas entre nós. Nessas 8 audiências, o Senhor Deus apresenta uma afirmação, o povo cinicamente responde, e aí depois Deus retoma a sua afirmação. Durante 8 vezes vai acontecer isso. Deus vai chegar e vai falar: vocês têm feito isso. Eles vão dizer assim: eu? Aí Deus vai falar: é isso, isso e isso. Durante 8 vezes, Deus faz isso com o povo. Nessas 8 vezes, primeiro vai ser questionado o amor de Deus, depois o desprezo pelo nome de Deus, depois a profanação ou a ofensa ao altar de Deus, a quebra da aliança e a infidelidade, a desconfiança e o enfado, o cansaço de servir a Deus. Deus então dá uma chance. Em algum momento ele chama o arrependimento, mas logo depois ele fala: vocês estão roubando. E por último vem a ingratidão e a arrogância do povo. Por 8 audiências Deus coloca o seu povo diante da lei. Eu os tenho amado. O que é curioso aqui quando a gente olha para a gramática, não é um amor que passou. Deus não está dizendo assim: eu te amei lá no Éden, e aí você comeu do fruto e... Não. Deus não está dizendo assim: eu vou te amar quando Cristo Jesus voltar. Não. Esse povo, quando ainda era pecador, fugitivo, inimigo, arrogante, nessa hora, Deus diz para o povo: eu os tenho amado. E não é um amor qualquer, é o amor eterno. Eu vos tenho amado. Eu tenho amado vocês agora. Quando a gente termina de ler o livro de Malaquias, a gente fala: puxa vida, tudo isso, né? Quando a gente sabe o fim da história, às vezes a gente não consegue sentir os primeiros capítulos como deveria. Malaquias é um livro que mexe muito com a gente. E a primeira aplicação é: como é que a gente sente o amor de Deus? O tema do nosso sermão é: o que é o amor de Deus? E a primeira aplicação é dizer que o amor de Deus é surpreendente. Mas para você sentir o amor de Deus, é necessário uma coisa muito simples. É necessário que você conheça Deus. Como é que você vai adorar? Como é que você vai cultuar alguém que você não conhece? Como é que eu amo aquele que eu não conheço? Vendo Nicodemos comentando este livro da Escritura, ele diz que provavelmente a doutrina que mais deveria ser ensinada nas igrejas é a teontologia, o ser de Deus. Porque é justamente esse o ponto. A gente não pode adorar o que a gente não conhece. A gente acaba vindo para o culto sem querer vir. A gente passa a noite do sábado de qualquer jeito, sem levar em conta que no outro dia simplesmente é o dia mais importante da semana. É o dia que nós vamos cultuar, adorar o Todo-Poderoso.
a gente acaba deixando para abastecer o carro vindo para o culto. E aí o cartão não passa, e aí tem fila, e aí eu brigo com a esposa, brigo com o frentista, e como é que eu chego para adorar a Deus? Bom, né? Crente, chego daquele jeito para adorar a Deus. A gente não ensina para os nossos filhos a importância do dia do Senhor. A gente não ensina para os nossos filhos que o dia do Senhor é inegociável. Olha, você vai fazer qualquer coisa, mas domingo você tem que estar na igreja. Não copia o seu pai, não. Você vai. É inegociável. Aí qual é o problema? A gente chega para adorar o Deus e nada tá bom. O louvor não tá bom, a pregação não falou comigo, a programação não foi legal, não arrepiou. Como é que sente arrepio desse jeito se você nem veio preparado para adorar a Deus? Veio de qualquer jeito, veio correndo às pressas, atrasando. A gente não aguenta ficar 45 minutos ouvindo a palavra de Deus. É um faniquito para ir no banheiro, para beber água. A gente fica 3 horas assistindo Os Vingadores, 3 horas assistindo O Senhor dos Anéis. Quando a gente fica 30 minutos diante da palavra de Deus, dá formiguinha. A gente quer fazer tudo. E olha no celular, e louva a Deus de qualquer jeito, e brinca, e cutuca. Desse jeito, não tem arrepio. Isso não é culto ao Senhor. O Deus não é um gênio da lâmpada que está à nossa disposição só para mandar os nossos presentes. Conhecer a Deus é importante, porque conhecer a Deus corrige o nosso coração para uma adoração em espírito e em verdade. Se você sabe quem é Deus, você não ousa adorar Deus de qualquer jeito. Você adora o Senhor em espírito e em verdade. Conhecer a Deus nos sustenta em meio às crises. Não dá para ficar se lamentando. Ó vida, ó céu, ó azar. Deus é Deus. Na hora que for necessário a ação de Deus, Ele vai agir. Mas enquanto o nosso problema é o sofá, é o jogo, é a Netflix, é o trabalho, são os filhos, é o estudo, enquanto o nosso problema for nosso, Deus não precisa agir, não. Hoje de manhã a gente falou na IBD sobre conversão, né? O que me afasta de Deus? Eu tenho coragem de cortar fora? Falar assim, eu não quero isso nunca mais na minha vida, porque agora a minha prioridade é o Senhor. Conhecer a Deus melhor exige o melhor de nós no culto. Quando a gente conhece Deus verdadeiramente, a gente prepara um sermão melhor, a gente prepara uma aula melhor, a gente canta melhor, a gente toca melhor, a gente louva melhor, a gente acorda melhor, a gente vive melhor. Afinal de contas, nós sabemos quem é o nosso Deus. Deus não fica brincando com a nossa vida. Deus nos prova. E não é no sentido de provar para ver se você está bom. É te provar para você ficar bom. É igual prova. Quando a gente faz a prova na escola, o objetivo da escola não é te repetir de ano. Pelo contrário, primeiro você aprende a continha de mais, de menos, para depois aprender a de vezes e dividir. Se você não passar pelo teste do mais e do menos, não vai conseguir fazer a conta de vezes e dividir. Então, quando Deus nos prova, colocando algumas dificuldades na nossa vida, Ele está preparando para algo que vem ainda. Filhos, problemas no casamento, problemas na igreja. De repente chega um cara falando que a gente precisa da arca da aliança aqui, ou que precisa ungir algumas coisas. A gente precisa estar preparado para essas coisas. E isso só vem quando nós conhecemos a Deus. Conheça a Deus. E assim você vai notar. Presta atenção. Conheça a Deus. E assim você vai notar que em você não tem nada que agrade a Deus. Se você conhece Deus de verdade, você vai olhar para si e vai falar assim, não dá para mim não. Quando eu leio os 10 mandamentos, eu tenho que entrar em desespero. De fato, a letra mata. Porque quando eu termino lá no 10º mandamento, não cobiçarás. Quem não cobiça? E aí a gente olha para a gente e fala, Senhor, eu mesmo? É eu que vou levar aquele estudo? É eu que vou cantar? É eu que vou pregar? Mas, Senhor, tá certo isso? Eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. Curioso, não é exatamente tudo isso que a gente vê aqui em Malaquias. O povo não estava se comportando justamente desse jeito. Se houvessem carros nessa época, eles estariam abastecendo o carro no dia do Senhor. Eles não estariam se preparando no sábado. Eles estariam chegando para adorar a Deus de qualquer jeito. Tão antigo e tão atual é a palavra de Deus. A palavra de Deus é presente em nossa vida. Em nossa falta de conhecimento divino, nós chegamos a duvidar até do amor de Deus.
Então, o segundo ponto do nosso sermão, o amor de Deus é visível. Como é o amor de Deus? O amor de Deus é surpreendente. Mesmo nós sendo nós, eu vos tenho amado. Mas também o amor de Deus é visível. Finalzinho do verso 2 até o verso 4. Em quem nos tem amado, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha só que ousadia. Logo depois da declaração de amor do Senhor, eu vos tenho amado. Como é que o povo responde? Em quem? Em que o Senhor tem nos amado? Irmãos, o pecado não deixa só a gente burro, não. Deixa a gente folgado. Folgado não, na verdade é insensível e ingrato. O pecado, além de deixar a gente burro, deixa a gente insensível e ingrato. O povo está reclamando da sua situação. Lembra do contexto? Eles ainda estão subjugados pela Medo-Persa, o templo não é lá essas coisas. Quando terminou de construir o templo, os mais novos ficaram felizes, os mais velhos choraram porque se lembravam da grandiosidade do primeiro templo. Lembra de toda a história de na hora de colher os inimigos vinham. Então, o povo está reclamando da situação. Reclamando, Deus, em que o Senhor tem nos amado? Como é que está isso aqui? Olha só que desordem que está a nossa vida. Olha o templo como é que está. Sabe o que nasce aqui? O reverendo Hernandes diz isso. Aqui nasce a teologia da prosperidade. Aqui nasce o neopentecostalismo. O povo está medindo o amor de Deus a partir das suas necessidades, desejos e posses. Se esse povo tivesse o templo, se tivesse a rua, se tivesse dinheiro, plantações, oh Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor para todos sempre. Mas não, o povo estava lá, saiu cativo, está de volta à sua terra. Em que o Senhor tem nos amado? Vamos voltar um pouquinho no tempo, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Lá no Sinai, quando Deus entregou a lei, lá em Êxodo 20, Deus começa dizendo assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outro Deus diante de mim, guardará o dia do Senhor, e aí vem os 10 mandamentos. Mas não é só isso. Pouquinho depois, lá em Levítico 26, 12, o Senhor Deus disse assim, eu serei o teu Deus, e vós serei o meu povo. Rapaz, está muito fácil isso, né? Eu te tirei da escravidão, e agora eu sou o teu Deus, e você é o meu povo, só love, tudo amor, é assim que funciona? Deuteronômio 28, a partir do verso 15, o Senhor é muito claro. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí a sequência do texto aqui é uma série de maldições, e quando você lê Malaquias, é exatamente o que estava acontecendo com o povo. O povo não tinha o direito de reclamar de Deus, porque o povo não estava cumprindo o que Deus havia pedido para eles. E olha, aqui eu vou tentar pegar leve. Eu nem estou dizendo em não ter outros deuses diante de mim. É algo simples, como não se deitem com as estrangeiras. Algo que o homem poderia fazer. Porque a idolatria a gente vai ter mesmo. Mentir, a gente vai falhar. Mas tem coisas que dá para a gente passar, né? Não, o povo vai lá, se mistura, e aí o povo reclama. A pergunta é muito óbvia. O povo aqui estava cumprindo a lei de Deus? O povo aqui estava sendo fiel ao Senhor? Estava adorando Ele do jeitinho que Ele disse como deveria? Deus fez alguma coisa de errado com esse povo? Esse povo simplesmente está colhendo o que Ele mesmo plantou durante séculos. Esse povo não tinha o direito de questionar o Senhor. Em que nos tem amado? O Senhor responde do jeito presbiteriano. O Senhor responde essa pergunta com a teologia sistemática. O Senhor Deus ensina predestinação para o povo dele. Aqui é um texto de predestinação. O Senhor Deus vai dizer assim, olha, o meu amor por vocês
Não tem nada, nada, nada a ver com a sua necessidade, nem com a sua situação financeira, nem com nada do que você faz. Não tem nada a ver nem com você, aliás. O meu amor por você é um amor meu. E eu amo você simplesmente porque eu sou Deus. Eu amo quem eu quiser, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu bem entender. E aí a gente lembra de Jó reclamando de Deus, né? E aí Deus vem de um redemoinho e diz assim: Jó, onde é que você estava? Quando eu estava colocando os alicerces e os céus. O que você estava fazendo nessa hora? Quem é você, Jó, para me dizer alguma coisa? Quem somos nós para contestar o cuidado e o amor de Deus sobre nós? Tudo que Deus faz é santo, justo, bom, perfeito, agradável. E Deus continua. Cadê Edom? Onde é que está Edom nessa história toda aí? Eu li para vocês aqui uma sequência de versos que vão dizer que Deus escolheu Jacó a Esaú. A história você deve conhecer. Os gêmeos na barriga da mãe ainda começavam a brigar entre si e um nasce segurando no pé do outro e antes deles nascerem Deus já tinha escolhido Jacó. E aí Deus fala assim, olha, eu escolhi Jacó. E quando a gente olha para o lado de Edom, a gente deve se lembrar de tudo que Edom fez para Israel. A gente lê um pouquinho lá no Salmo 137, mas lá em Números 21, o episódio da serpente de bronze, olha só, que legal, né? Não é legal. É legal a história. O povo tá... Vou soltar aqui. O povo chegou, a terra prometida está aqui. 10 dias isso aqui, ó. O povo chegou aqui, o que tem no meio? A terra de Edom. E aí Moisés vai lá e manda um mensageiro. Edom, a gente quer passar. A nossa terra prometida está ali, ó. A gente só quer passar. Aí volta o mensageiro para Moisés. Ó, eles disseram que se a gente entrar aqui, não vai sobrar nada, é guerra. Volta lá, fala para eles que a gente só quer passar. Que se por acaso a gente comer ou beber alguma coisa, a gente vai pagar. E aí o mensageiro vai. O mensageiro volta correndo. Eles estão vindo com o exército aí. Falou que se a gente passar daqui é guerra. E aí o povo precisa dar a volta à terra de Edom. Irmãos, Edom era irmão de Israel. Jacó, Israel, percebe, né? Israel chegou a 10 dias da terra prometida. Era só passar por dentro de Edom. O texto de Números 21 diz, irmão, deixa a gente passar. Jacó diante de Esaú. Esaú, deixa eu passar. Cara, se a gente destruir alguma coisa, a gente paga, a gente tem dinheiro. Se pisar aqui é guerra. Esse é Edom. E aí Deus diz, eu escolhi Jacó a Edom. O que é importante a gente saber? Que no tempo de Malaquias, Edom já havia sido completamente destruída. Todo esse cenário aqui já não existia mais. É justamente isso que Deus está fazendo. Ele está provando. O meu amor é visível. Onde está Edom? É ruína. Acabou. Esse povo não existe mais. Deus simplesmente escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú. Deus poderia ter escolhido Esaú? Penso que seria a escolha mais lógica. Forte, caçador, peludo, macho alfa. Ó, só que patriarca a gente ia ter, escolheu cozinheiro de lentilha. Poderia ter escolhido Esaú? Poderia. Mais forte e tudo mais. O que você precisa saber é que tanto Esaú quanto Jacó são pecadores. Jacó é tão pecador quanto eu e você. Mas Deus o amou. E para provar o seu amor, Deus então cita as ruínas de Edom. O reverendo João Paulo, ele fala de uma cidade chamada Petra. Eu não achei essa cidade, não. Eu preciso pesquisar melhor, mas eu achei interessante fazer esse comentário para vocês. Diz que essa cidade chamada Petra, é possível ver as ruínas de Edom. Até hoje, está lá a cidade em ruínas. Deus, ele diz que nos ama. Quantas e quantas vezes Deus vira para Israel e diz assim, ó, quantas e quantas vezes era para vocês terem sumido do mapa? Logo que saiu do Egito, já era para ter acabado ali. E aí logo depois um monte de escravo começa a se envolver em guerra. Onde é que escravo ganha guerra? Como pode um negócio desse? Quantas vezes Israel era para você ter sumido do mapa? Edom já sumiu.
vocês eu escolhi. Deus então vira para Israel, dá aquela chacoalhada, acorda Israel, eu vos tenho amado, porque Edom é o povo contra quem o Senhor está irado para sempre, e terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Coitado de Edom, louvado seja Deus pelo amor que ele tem por Israel. Aplicação para a nossa vida, você tem visto o amor de Deus sobre a sua vida? A pergunta é difícil de responder. Você tem visto? O ponto do sermão é: o amor de Deus é visível. Você tem visto isso na sua vida? É difícil. Sabe por que é difícil a gente responder essa pergunta? Porque a gente vive como este povo. A gente vive medindo o amor de Deus de acordo com as nossas necessidades. Se Deus está me mandando emprego, está me mandando saúde, os filhos estão caminhando na escola e está tudo certo, tudo bem, Deus está me amando. Quantas pessoas você conhece que chegou diante de você com a vida toda desgraçada, desempregado, divorciado, lascado sem dinheiro, mas com um sorrisão aqui? Irmão, como é que tá? Tá uma porcaria a minha vida, mano. Tá uma porcaria, tá uma lástima. Mas eu sou um escolhido de Deus. O Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. O exemplo que eu trago para vocês, a ilustração, o reverendo Augusto Nicodemos falou isso há muito tempo, eu não achei para dar referência, mas ele começa a falar de uma fila que fizeram para contar a bênção. E aí começa aquela fila enorme. O Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu um carro, o Senhor me deu isso, o Senhor me deu aquilo. E aí vem uma senhorinha e fala assim: eu entendi, Jesus me salvou, tá bom, e a bênção, qual é a bênção? Assim, como assim, qual é a bênção? Jesus me salvou, essa é a bênção. Isso é sentir o amor de Deus por você. O amor de Deus não é medido no tamanho da sua casa, no modelo do carro que você tem, no seu salário. O amor de Deus é derramado sobre você na única figura que nós podemos dizer: Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus é a prova viva de que Deus nos tem amado. Cristo Jesus, ao subir aos céus, ele nos enviou o Espírito Santo. E é curioso o termo Espírito Santo. Paracletos. Paracletos, ele era um tipo de personal life. Um personal da sua vida. Lá nos tempos do Império Grego, existia esta figura, o Paracleto. Ele tinha a obrigação de dizer para você o que você ia dizer, o que você ia vestir, por qual caminho você deveria andar, se o cabelo tinha que estar para cá. É assim que você vai fazer. E aí, o Senhor Jesus coloca na Escritura este termo, o Espírito Santo funcionando como um personal vida para a gente. Quando Jesus ascende aos céus, ele nos envia o Espírito Santo para habitar no meu e no seu coração, para nos lembrar todos os dias que Deus nos ama, pelo motivo mais simples, porque ele morreu em nosso lugar. Gostaria de concluir o sermão. Em primeiro lugar, é bom você saber que esse livro tem a ver com o culto. Tudo isso daqui tem a ver com o culto. Primeiro ponto para a gente cultuar a Deus é reconhecer o amor de Deus sobre nós. Como nós estamos adorando o nosso Deus. Como você veio para o culto hoje? Foi correndo, foi às pressas, você se preparou, você se organizou. Como nós estamos adorando Deus? Deus nos acusa de não percebermos o amor que ele tem demonstrado sobre nós. Isso é uma acusação. Será que Deus mais uma vez acertou em cheio? Será que Deus viu como a gente foi dormir ontem, como a gente acordou hoje? E obviamente, irmãos, eu me coloco nessa condição também. Estamos adorando a Deus de maneira que reflita o amor que ele derramou por nós? Quando nós adoramos a Deus, e quando eu pego a imagem de Cristo Jesus crucificado, é equivalente? Eu estou adorando a Deus na mesma proporção que Deus me amou? É assim que funciona? Nós vimos hoje como é o amor de Deus. Nós vimos que o amor de Deus é surpreendente. Nos amou quando nós éramos lixo, monturo, é a palavra que é usada pelo salmista. Mas não só isso. Ele é visível. E aí fica uma pergunta. Mas para quem é esse amor? Se você percebeu, a gente não leu o verso 5. E a gente vai ler agora. Malaquias 1:5. Os vossos olhos o verão,
E vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Os vossos olhos vão ver. Ninguém vai chegar para você um dia e falar assim, você viu lá? Grande é o Senhor. Não. Um dia o céu vai se rasgar. Cristo Jesus vai vir em glória, poder, honra e majestade. Você vai olhar, o mundo todo vai olhar e vai dizer, grande é o Senhor. Não só em Israel, mas em todos os limites da terra. Vocês vão falar não só de ouvir, vocês vão falar porque vocês vão conhecer o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Cristo. O tempo passou. O que foi prometido aqui, ou melhor, o que foi dito, vossos olhos verão, não aconteceu. Cadê? Não aconteceu nada disso. Como é que a gente explica, então, este trecho da Escritura? É fácil. É muito fácil. O que está acontecendo aqui é uma aplicação futura. E não é futura para os tempos de hoje. É futura porque ainda vai acontecer. Esse texto de Malaquias, o comecinho dele, faz sentido quando a gente coloca ele ao lado de Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, a cruz de Cristo demonstra o amor divino que foi entregue por mim e por você. A cruz de Cristo nos diz que Deus nos tem amado. E nos tem amado, mesmo o Ricardo sendo Ricardo, o Paulo sendo Paulo, a Ellen sendo a Ellen, nós sendo nós, pecadores. Mesmo assim, Deus nos tem amado. Jesus Cristo é a expressão e a demonstração máxima do amor de Deus. Mas não é só isso. Romanos 14:10 diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Romanos 14:10 diz isso. Todos estarão no tribunal de Deus. Uma audiência parecida com essa. Romanos 14:11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, pela vida de Deus, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, só para desmistificar algo da escatologia, da salvação, quando a Escritura mostra que nós prestaremos contas diante de Deus, vai ser vergonhoso para o ímpio, tá? Para você que é salvo, não pensa que você vai ficar lá vendo os seus pecados, todo mundo falando, vixe, olha, eu sabia. Não, gente. A gente está na glória. A gente está do lado do nosso Senhor. Então, quando o crente vai estar no tribunal de Deus e prestando conta a Jesus, nós vamos ter uma mentalidade completamente diferente. A gente simplesmente vai reconhecer Jesus como nosso Salvador e vamos ver como é que a gente foi miserável, igual esse povo está sendo. Então, o que o texto diz é que pela vida de Deus, todo joelho se dobrará e toda língua dará louvores a Deus. Repetindo aqui o que Malaquias está dizendo. Sabe o que me aterroriza diante de tudo isso? Imagina diante do Rei, Cristo Jesus, nosso Salvador, mirando e olhando nos seus olhos e dizendo assim, Ricardo, eu te amei o amor eterno. E o que você me entregou? Imagina a cena. E de novo, não vai ser vergonhoso. Isso só vai mostrar, Senhor, miserável homem que sou, o pior dos piores. Não tem para onde a gente fugir. E o Senhor Jesus então diz, explique-se. Eu não tenho como explicar, porque eu sou pecador. E se não fosse a sua graça, se não fosse o Senhor ter me amado, eu nem estaria aqui diante de ti. Mesmo mortos em nossos delitos e pecados, mesmo cegados pelo inimigo, mesmo moralmente falidos, mesmo impuros em nossos corpos. A carta aos Efésios nos dá um alívio. Efésios 1, de 3-6, declara o seguinte: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Em amor,
Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o seu favor e vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha só o pedacinho, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Só reforço o que eu disse, que não vai ser humilhante prestar contas ao Senhor. Vai ser motivo de graças a Deus que o Senhor me escolheu. Louvado seja o Senhor pelo teu amor eterno. Deus tem te amado. Retribua a altura. Vamos cantar? Vamos ficar de pé? A gente vai responder o nosso sermão com mais um louvor. Tem mais uma, é viver. Deixa essa. E tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por Deus, tu és isso merecido. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhece e as riquezas, tesouros desta